Você sabe o que é transtorno de espectro autista? O TEA é um distúrbio de neurodesenvolvimento que afeta a forma como a pessoa se comunica, se comporta e interage socialmente. Cada indivíduo dentro do espectro é único, mas muitos apresentam padrões repetitivos, interesses restritos e dificuldades de socialização. Estima-se que, no Brasil, 1 de cada 44 crianças esteja dentro do espectro. Também é importante ressaltar que pessoas dentro do espectro autista têm dificuldades de reconhecer e de lidar com emoções. Dada essa introdução, vamos para o vídeo. Uma professora auxiliar está sendo processada por agredir uma criança autista dentro de uma sala de aula, em uma escola estadual na cidade de Macau. O caso é um absurdo, uma agressão sem tamanho, um despreparo monstruoso dessas profissionais ou dessa profissional. Nas imagens, 3 profissionais de educação participam da agressão ao estudante Enzo Gabriel, de 10 anos, que tem autismo. Chega! Aqui, uma professora auxiliar de sala pressiona o menino contra o chão. Não vai me bater! Não vai me bater! Neste outro trecho, a professora titular e a de inglês seguram a criança enquanto a auxiliar força a cabeça dele para baixo. E como vemos nesta cena, uma criança autista é agredida por quem deveria protegê-la, suas professoras e cuidadoras. Mas onde estão os direitos humanos nessa situação? A Declaração dos Direitos Humanos garante, por exemplo, no artigo 5, o direito de não ser submetido a tortura ou tratamento degradante. Porque pra mim ali é tortura o que elas fizeram. No artigo 22, o direito à segurança social e no 26, o direito à educação. Direitos que claramente foram violados nesse caso. Em seguida, vemos o depoimento da professora, que justifica a agressão dizendo que a criança estava em surto. Mas mesmo assim, isso justifica a violência? Não, em nenhuma hipótese. Culturalmente, ainda temos enraizada a ideia de que bater educa. Frases como "eu apanhei e não morri" revelam uma crença ultrapassada que continua sendo reproduzida. Por trás de atitudes como essa, muitas vezes está a falta de preparo, a falta de formação adequada para lidar com pessoas neurodivergentes. E os profissionais e ela não tinham treinamento para conduzir portadores de autismo. Mesmo com o avanço nas discussões sobre autismo, pessoas com TEA ainda enfrentam barreiras todos os dias, na escola, na saúde, no mercado de trabalho, até mesmo ao tentar exercer seus direitos mais básicos. Isso acontece porque ainda vemos o autismo como uma doença, quando na verdade é apenas uma forma diferente de funcionamento do cérebro. Durante o século XIX, a sociedade criou um padrão, o neurotípico, e tudo que fugia disso era excluído, até hoje. Essas ideias moldam o modo como enxergamos a neurodivergência. Na saúde, as dificuldades continuam. Pessoas com TEA precisam de acompanhamento multidisciplinar e, em muitos casos, de terapias intensivas. O SUS tem políticas voltadas para esse público. Desde 2012, com a lei Berenice Piana, pessoas com autismo têm o mesmo direito que pessoas com deficiência. Em 2021, um projeto de lei ampliou o acesso a medicamentos. Mas mesmo com essas garantias, a realidade é dura. Filas longas, falta de profissionais especializados e uma estrutura que não dá conta da demanda. Muitas famílias são forçadas a buscar o atendimento privado, mesmo sem condições financeiras para isso. E quando o paciente é não verbal, a situação é ainda mais crítica. Sem profissionais capacitados, como garantir que essa criança seja compreendida e cuidada de forma certa? Precisamos de uma mudança profunda. Na ciência, na medicina, na sociedade. O TEA não se manifesta de forma linear. Cada pessoa no espectro é única. E a medicina precisa parar de enxergar isso como algo que precisa ser consertado. Vivemos em uma sociedade capacitista. Uma sociedade que lucra mais com medicação do que com qualidade de vida. As barreiras enfrentadas por pessoas autistas vão muito além do SUS. São barreiras físicas, comunicacionais, sociais e culturais. É um problema com raízes profundas, sim, mas profissionais precisam buscar mais conhecimento e preparo. O Estado precisa investir, criar campanhas, formar equipes e construir espaços seguros e inclusivos. E, principalmente, precisamos quebrar a ideia de que ser diferente é ser incapaz. Autismo não é uma deficiência, é apenas uma outra forma de existir. A inclusão real de pessoas autistas começa com o reconhecimento de sua humanidade. Não se trata de caridade, nem de paciência, mas de justiça e respeito. E, para isso, é preciso romper com os estigmas. Pessoas com TEA podem estudar, trabalhar, amar, criar e ensinar.
Elas têm potencial, mas precisam de oportunidades, não de piedade. Muitas vezes, a escola é o primeiro ambiente onde o preconceito aparece. Quando não há a formação adequada dos educadores, surgem falas como: ele é difícil, não acompanha a turma, deveria estar em outra escola. Isso gera exclusão, solidão e traumas que podem durar a vida inteira. A culpa não é da criança, é da estrutura que não acolhe, é do despreparo, é da falta de empatia e da ausência de políticas públicas e eficazes. Mas também existem caminhos, existem escolas e profissionais comprometidos que compreendem que cada criança aprende do seu jeito, que adaptar o ensino não é um favor, é uma obrigação. Na vida adulta, o cenário continua desafiador. A maioria das empresas ainda não está preparada para receber pessoas neurodivergentes. Há entrevistas de emprego exigem habilidades sociais que muitas vezes não são acessíveis para quem está no espectro. E os ambientes corporativos são barulhentos, imprevisíveis e estressantes. O que falta não é capacidade, falta compreensão, falta inclusão. Felizmente, já existem iniciativas que apontam para o futuro. Programas de empregabilidade voltados para pessoas com autismo têm mostrado resultados promissores. Empresas que investem em inclusão neurodivergente relata aumento de produtividade, na inovação e no bem-estar geral da equipe. Mas esses exemplos ainda são exceção. Precisa virar regra. Além de emprego e da educação, precisamos falar sobre a representatividade. Quantas pessoas autistas você vê na mídia? Quantas ocupam cargos de liderança? Quantas têm voz ativa para falar sobre sua própria vivência? Ainda somos uma sociedade que fala sobre autismo, mas raramente escuta quem vive o autismo. Se queremos de fato uma sociedade mais justa, precisamos ir além da empatia. Precisamos de ação, educar, incluir, valorizar e respeitar. Autismo não é o fim de nada. É apenas o começo de uma jornada única, com desafios, sim, mas também com muitas possibilidades. Que a gente aprenda a enxergar o outro com mais humanidade e que paremos de esperar perfeição para começar a oferecer compreensão. O futuro que queremos depende das escolhas que fazemos hoje. Oi, meu nome é Cláudia, eu sou mãe do João Pedro, um menino de 4 aninhos portador do TEA. Ano passado eu recebi o diagnóstico dele, alguns atrasos que aconteciam com ele era porque ele era portador do TEA. Aqui na nossa cidade, infelizmente, todo mundo romantiza muito, né? Romantiza que tem o tratamento através do governo, da prefeitura, né? Romantiza muito que tem vários TOs, vários fonos, mas na verdade não é assim. O João Pedro também está na lista de espera, sim, da Casa do Autista aqui em Itu, porém, graças a Deus, eu tenho meios para estar proporcionando algum tratamento para ele, né? As terapias, no geral, foi muito importante para o desenvolvimento do João Pedro. Hoje ele já não é mais não verbal, ele pronuncia algumas palavras, já forma até pequenas frases. Mas para mim, eu vim falar a respeito de mim também, como eu me sinto. Para mim foi uma experiência inovadora, porque eu tenho outros filhos que não são portadores do TEA, são tão especiais quanto ele, porém o João Pedro, ele me trouxe, eu precisei redobrar minha atenção de mãe em relação a ele, porque muitas pessoas romantizam, a gente aceita, a gente gosta, a gente quer crianças com autismo, mas não é bem assim. Geralmente nós estamos em alguns lugares, o João Pedro, ele chora ou grita ou faz algumas coisas que os portadores do TEA fazem, e as pessoas já olham com cara feia, achando que ele tá fazendo birra, tá fazendo manha. Eu acho que nós deveríamos ter um pouco mais de empatia ao próximo. Agora eu vou falar como mãe. Ser mãe de uma criança autista, ele traz um turbilhão de emoção pra gente. Muitas vezes a gente fica pensando no futuro, como será, se ele irá conseguir ser uma pessoa com uma rotina, digamos, normal, né? Porque é uma coisa mais lenta. E eu fico pensando como será a mãe das crianças com TEA que não tem condição de estar proporcionando o tratamento adequado para as crianças, né? O João Pedro tem sorte, porque eu trabalho muito e consigo proporcionar. Mas e as crianças que têm TEA, que às vezes fica com um atraso de fala, atraso na escola, atraso de desenvolvimento, porque não tem talvez a mesma sorte. Eu acho que nós deveríamos ter um pouco mais de empatia, porque autismo não se cura, se compreende.